Dilúvio. Será que houve o dilúvio? A história bíblica seria verdadeira, que conta que houve uma grande inundação no mundo e que milhares de pessoas morreram, o antigo mundo pereceu. Será que é verdade? De onde veio tanta água? Quem morava neste antigo mundo? Ou quais as civilizações que haviam nesse antigo mundo? Qual era a ciência deles? Quanto tempo passaram? Vamos conversar um pouquinho sobre o dilúvio, né? Que, segundo os historiadores bíblicos, eles datam que houve antes do dilúvio 1650 anos, baseado na idade dos patriarcas. Outros acham que houveram 8.000 anos, do pecado de Adão até o dilúvio, baseado em dinastias. Porque se houvesse só 1650 anos, quando o dilúvio tivesse vindo, alguns patriarcas ainda estavam vivos, e tornando difícil a questão da datação. A questão da datação no Velho Testamento é algo muito difícil. As datas no Velho Testamento não são confiáveis, porque trata-se de períodos muito longos. Agora sabemos que no passado, homens que viviam cerca de 1000 anos, né? Animais gigantescos, tatus, não é só o dinossauro não. A queda do darwinismo aconteceu quando começaram a surgir evidências que o homem viveu com dinossauros e que os dinossauros ainda apareceram nesse novo mundo em alguns lugares. Mas não era só dinossauro que era grande não. Tatu, o tamanho de um fusca, aqui no Nordeste nós encontramos ossada deles de vez em quando, em muitos lugares aqui no Nordeste, na Paraíba, tatu gigante, preguiça gigante, tigre de dente de sabre, mamutes e tudo mais. E isso mostra que havia um sistema gigantesco, tremendamente grande, né, com animais pré-históricos enormes e homens que viviam em torno de 1000 anos de idade. Adão viveu 930, né, Matusalém 970 e assim por diante. Era um mundo que pouco a pouco, quando nós escavamos a terra, descobrimos alguma coisa e nos surpreendemos. Ficamos surpresos com as cidades que nós encontramos subterradas, né? Cidades enterradas, 3, 4 metros de profundidade. Encontramos cidades que a metade para cima a gente nota que foi construída por uma civilização inferior, com tecnologia inferior. Da metade para baixo, de granito, de mármore, polido, esquinado, que só as máquinas de hoje poderiam fazer algo parecido, e algumas delas não conseguiriam fazer porque eram pedras de 60.000 quilos, 60 toneladas, empilhadas uma em cima da outra, em forma perfeita, polida. Que tecnologia era essa? Então, essas civilizações começam a apontar que houve um grande cataclismo na Terra e que o povo que foi destruído nesse cataclismo não era um povo burro, não. Não era um Australopithecus erectus, Homo sapiens, não, um saguim evoluído, mas mostrava que esses homens tinham tecnologia tremendas. Cidades com esgoto, cidades com construções de muros maravilhosas, extremamente polidas, aquelas pedras, cortadas de formas milimétricas. Até aí algumas pessoas, não, foram os extraterrestres que fizeram essas cidades, né? Mas algo nos aponta para uma grande civilização perdida. A Bíblia diz que a Terra foi destruída por causa da violência. Mas a Bíblia não diz que o povo que foi destruído era um povo burro, um povo com mente retardada, não. Ao contrário, a família de Caim, Caim foi o grande pai, né, da música, né, da política. Eles fizeram grandes coisas, eles não ficaram tampados, burros não. Eles construíram cidades enormes. E quem sabe, segundo a minha teoria, essas cidades enormes são estas cidades que estão sendo encontradas nos dias de hoje.
Até hoje perguntamos, como é que eles fizeram isto? Como é que eles construíram essas cidades? Como é que eles usaram milimetricamente aquelas pedras tão polidas, que para tirar do lugar é difícil, quanto mais para polir a pedra? Como é que fizeram? Qual a tecnologia que usaram? Sistemas de esgotos, né? Que mundo incrível foi subterrado, né? Encontramos, né, peixes de alto mar fossilizados em montanhas enormes e muito distantes do oceano. Conchas do alto mar no rio Amazonas, concha de água de mar no rio Amazonas. Aí saiu a teoria que o Amazonas corria para trás. Então, para haver uma fossilização é necessário muita água, lama e peso para fossilizar aquele peixe, aquele animal naquela lama, e aquela lama secar e periodificar. Como é que aconteceu isso? Então, não dava mais para negar o dilúvio. Durante muito tempo, os cientistas tornaram isso como se fosse uma piada. Né? Uma piada. A Bíblia dizendo que é um dilúvio, que coisa burra, impossível. Mas com as evidências, os cientistas, que Deus é ciência, Deus nunca foi contra a ciência, começaram a admitir uma inundação. E começaram a perguntar como é que essa inundação aconteceu. Como foi que ela aconteceu? Aí surgiu várias teorias, entre elas, e a mais usada, é a teoria do meteoro no mar. Né? Caiu um meteoro, né? Uma estrela no mar, e o mar invadiu toda a Terra. Né? E essa é uma das teorias mais bem utilizadas. A outra é a posição da Terra, que a Terra era de um lado, de repente a Terra virou para o outro, a Terra inclinada para um lado. Então a Terra foi e inclinou para o outro, mudando assim a posição dos oceanos. Né? É outra teoria. Bem, teorias à parte, a Bíblia aponta para essa grande inundação. Uma inundação que mudou toda a estrutura de organização da Terra. Algo que parecia ser romântico e poético, e história da carochinha, histórias bíblicas da carochinha, vamos dizer assim, se tornou verdade. Hoje os cientistas admitem sim o dilúvio, porque não há mais como esconder tantas evidências, tantas ossadas, tantas evidências, marcas de oceano, plantas, árvores enormes fossilizadas, e aqueles períodos Cretáceo, Jurássico, aquele período ali, caíram por terra. Por quê? Existem árvores que cruzam todas essas camadas, pré-cambriana, tal, cruza, a árvore, ela cruza, houve uma inundação. Há pedras em montanhas que ela não pertence àquela montanha. Ela veio rolando de alguma forma e ficou ali no meio das outras. Tudo isto e mais são evidências que aconteceu uma grande inundação nesse planeta. E a Bíblia tinha razão. Né? Os oceanos, né, mudaram, aquela água invadiu a Terra. Mas é possível? Aonde é que nós vamos encontrar tanta água para inundar toda a Terra? Da onde veio essas águas? E aí onde nós vamos fazer mais comentários. O comentário é o seguinte, que existia muita água subterrânea, e essas águas, a Bíblia diz que a fonte do grande abismo estourou, então existia um grande abismo, um grande buraco, água subterrânea, e essa água veio para cima, ou seja, fluiu para cima. E existia, né, como a Bíblia diz, que não chovia, mas subia o vapor da terra e regava todo o jardim do Éden. Possivelmente essa água estava lá embaixo sob muita pressão. E ela foi despertada, talvez, pela posição, pela mudança da Lua. E a Lua tenha feito essas águas todas virem à tona. Outra coisa, quando se mexeu na Lua, Deus, houve também uma mudança na pressão barômica, e a pressão da Terra houve
um alívio da pressão da terra, e com isso houve a facilidade dessa água subterrânea subir. E daí aconteceu o dilúvio. Um outro grande motivo que nós encontramos para achar tantas águas para cobrir toda a terra é a questão que havia água sobre a terra. Acreditamos que havia muita água sobre a terra, havia uma camada muito extensa, muito densa de água sobre a terra, de vapores. E essa camada se condensou e virou chuva. Vamos ver agora na próxima palestra como isso aconteceu.